Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Menezes, atuo com educação de jovens e adultos e estou aqui hoje para mais uma aula. Mas antes de contar para vocês aí o tema da aula de hoje, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, alta, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos e bem compridos. Estou vestindo hoje uma calça preta e uma blusa azul. E eu estou aqui diretamente do estúdio da Multirio para essa aula com vocês. Bem, agora que eu me apresentei para vocês, vamos descobrir o tema da aula de hoje? Hoje eu convido você que está em casa a refletir comigo sobre os seres vivos. Pois é, e a entender também como é importante preservar a natureza para manter a saúde do nosso planeta. Agora, você que está aí, sabe me dizer o que são os seres vivos? E você conhece um local aqui da nossa cidade chamado Parque Nacional da Tijuca? Pois é, hoje nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E vocês já pensaram, ou vocês sabem, que um ser vivo, para viver, ele precisa do não vivo? Ih, professora, acho que agora ficou meio complicado, hein? Mas espera aí, que ao longo da aula nós vamos conversar sobre isso. Para começar, vamos prestar atenção no slide que eu trouxe para vocês. É uma foto que mostra um pouquinho desse espaço que eu falei, o Parque Nacional da Tijuca. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Eu trouxe para você aí essa imagem, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro nessa grande vegetação. Observem aí comigo. Muita área verde, não é verdade? Agora observem também lá no canto superior da foto, no canto direito. Conseguem observar muitos prédios, algumas construções? Pois é, interessante, né? Ali nós temos, né, prédios, né, bem característicos da cidade e bem ao lado vocês podem observar toda essa área verde. Essa é uma foto, é uma imagem da Floresta da Tijuca, só que vista de cima. E vocês acham que aí nesse ambiente há muita vida? Sim, né, pessoal? Provavelmente, né? E aí, pessoal? Prestaram bastante atenção nessa imagem? Bacana, né? Mas vocês querem aprender um pouquinho mais sobre esse local? Uma imagem é legal, mas que tal um vídeo com muitos mais detalhes? Vamos acompanhar comigo, então, o vídeo que mostra um pouquinho das características e o que nós conhecemos, ou podemos conhecer, na verdade, nesse espaço que é o Parque Nacional da Tijuca. Vamos lá! Localizado no coração do Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Tijuca protege uma das maiores florestas urbanas do mundo. O parque é dividido em 4 áreas de preservação ambiental: a Serra da Carioca, as Pedras Bonita e da Gávea, as Serras Pretos Forros e Covanca, e aqui o setor floresta, conhecido popularmente como Floresta da Tijuca, onde não faltam espaços privilegiados para aproveitar o dia com os amigos e com a família. Um desses locais é o Centro de Visitantes Paineiras, onde você encontra uma exposição interativa permanente chamada Floresta Protetora. No meio da floresta, vamos encontrar uma verdadeira joia, que é a Capela Mairinque. A capela chegou a ter obras originais de Cândido Portinari, que depois de serem roubadas, foram recuperadas e doadas para o Museu Nacional de Belas Artes. Hoje, você pode admirar as réplicas dos originais em destaque no altar da capela. Antes, no lugar da floresta haviam cafezais, e pelas mãos dos escravos Constantino, Eleutério, Leopoldo, Manuel Mateus e Maria, a Floresta da Tijuca foi replantada e renasceu em toda a sua exuberância.
Parque Nacional da Tijuca oferece desde áreas para piquenique até espaços para a prática de voo livre, escaladas e trilhas. Um verdadeiro paraíso ecológico. E o melhor, a visita não custa nada. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Mas agora eu vou compartilhar com vocês outras informações sobre esse local. Acompanhem comigo nos slides. Parque Nacional da Tijuca, Patrimônio Natural. Sua ocupação gerou uma valiosa herança histórico-cultural que hoje se constitui em um importante acervo a ser preservado. E os pontos turísticos, pessoal? Temos trilhas, grutas e cachoeiras. Encontram-se marcos famosos da cidade, como a Pedra da Gávea, o Corcovado e o Pico da Tijuca. Então ali, pessoal, é um local que nós temos muitos pontos turísticos, né? Uma área bem grande, inclusive. A área é composta por vegetação que é fruto do reflorestamento que ocorreu no século XIX, porque nessa região aconteceu um grande desmatamento causado pelas fazendas de café e outras formas de exploração. O parque tem sua gestão compartilhada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quanta história, né, pessoal? Quantas coisas nós estamos aprendendo sobre esse espaço. Agora, vocês sabiam que tudo que está à nossa volta nós podemos chamar de ser? Pois é. Mas como assim, professora? Ser? Pois é, temos os seres vivos e os não vivos. Mas, professora Aline, qual é a diferença entre um e outro? A diferença, pessoal, está na vida. Pois é. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Se pensarmos, por exemplo, numa planta. A planta é um ser vivo, correto? Sim. Mas será que uma planta ela pode viver sem os seres não vivos? Será que uma planta ela consegue viver, por exemplo, sem o sol, sem a água e até mesmo sem o solo? Não, né? E se pararmos para pensar nos seres humanos? Nós somos seres vivos, mas conseguimos viver sem água ou até mesmo sem o ar? Não. Então, existe, né, essa dependência entre os seres vivos e os seres não vivos. Agora, o que caracteriza um ser vivo? O que caracteriza um ser vivo que vai fazer a diferença de um ser não vivo? Algumas coisas. Por exemplo, eles são constituídos por células e eles passam pelo que nós chamamos de ciclo da vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. São algumas das características que nos ajudam, né, a diferenciar um ser do outro. Agora, lá no slide que eu mostrei para vocês, nós percebemos, né, que a Floresta da Tijuca, né, hoje em dia o Parque Nacional da Tijuca, ele passou por um processo de reflorestamento, não foi verdade? Lá atrás, aquele espaço, ele sofreu a ação, né, do homem, que retirou muitos recursos naturais de lá. E isso acabou, né, afetando a natureza e causando um problema, inclusive, para a sociedade. Eu separei para vocês uma notícia que conta um pouquinho do que aconteceu nessa época. Vamos acompanhar? Como eu falei com vocês, todo o parque esteve coberto por densa cobertura florestal. Mas o homem chegou, retirou os recursos naturais para produzir outros materiais e também, né, para os engenhos de açúcar. E aí destruiu a floresta. Vamos observar lá a notícia. O tempo em que o Rio de Janeiro secou após destruir floresta por café. As árvores da Mata da Tijuca eram cortadas e usadas para a produção de carvão. Depois davam lugar às plantações. Também havia pastos e plantações de legumes e frutas. Os seres humanos só perceberam, na verdade, pessoal, o mal que estavam causando com a exploração daquele ambiente quando a cidade começou a sofrer com a falta de água potável, pois os mananciais começaram a secar sem a proteção da vegetação. A partir de 1862, o imperador Dom Pedro II deu ordem
e a área começou a ser reflorestada com mudas de árvores. Assim, a área foi sendo recuperada juntamente com a regeneração natural, formando uma das maiores florestas do mundo, com uma rica e diversificada flora. Pois é, pessoal, nós percebemos aí, né, que explorar a natureza é muito ruim para toda a vida, seja humana ou não. Será que ainda cabe explorar os recursos naturais sem pensar, né, na natureza em si, no que isso vai causar para o nosso planeta? E sem pensar também nas gerações futuras? Não, né? E quando eu falo com vocês sobre essa relação do homem com a natureza, eu lembro de um grande ambientalista e escritor e também uma das maiores lideranças do movimento indígena aqui no nosso país, Ailton Krenak. Ele fala um pouquinho dessa relação do homem com o meio ambiente. Eu separei para vocês um trechinho de uma fala dele. Vamos acompanhar? A grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos brancos é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural, como se fosse um almoxerifado, onde você vai e tira as coisas. Tira as coisas, tira as coisas. Então, não existe o meio ambiente, um lugar aonde que é o meio ambiente. Meio ambiente é o almoxerifado. É um depósito onde você tira minério, você tira floresta, você tira água, você bombeia tudo, exaure. Isso é o meio ambiente. Pois é, o que nós podemos aprender com essa fala do Ailton Krenak, né? Que, na verdade, não existe o homem e a natureza separados. Mas sim, o homem, na verdade, é a própria natureza. Eu acho que quando pensarmos um pouquinho sobre isso, tudo ficará mais fácil e o homem terá mais consciência, né, diante dos seus atos. Não é verdade? Bem, eu separei para vocês também agora umas imagens, porque nós percebemos, né, que aquele espaço, né, lá da Floresta da Tijuca, ele passou por um processo de reflorestamento. E aí tudo mudou, né? A vida renasceu. E hoje, vamos acompanhar aqui, né, que eu separei para vocês, algumas fotos, né, que lembram um pouquinho esse espaço, enquanto eu vou passando algumas informações importantes. Vamos lá! Hoje o parque conta com mais de 328 espécies de animais, incluindo anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que até se escondem dos visitantes do parque. Hoje, o Parque Nacional da Tijuca é uma importante área de lazer, com trilhas e espaços destinados à prática de esportes, ciclismo, corrida e montanhismo. Dispõe de praças com brinquedos para as crianças, espaços reservados para confraternizações familiares e até restaurantes. E aí, pessoal, gostaram de conhecer o Parque Nacional da Tijuca? Pois é importante perceber, né, que preservar esse espaço e outros é muito importante também, né, para pensarmos na nossa vida, na vida de todos os seres, né, que vivem aqui no planeta e também a vida, né, das gerações futuras. Agora já estamos chegando quase no final dessa aula, mas antes eu tenho um desafio para você. Vamos lá! Pesquise sobre outros espaços, assim como a Floresta da Tijuca, que foram prejudicados pela ação humana. Depois, realize uma visita com sua família e amigos ao parque. Agora que você sabe um pouco mais sobre a história deste espaço, reflita ao olhar para cada ser deste ambiente e certamente aproveitará ainda mais o passeio. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido e que vocês entendam, né, essa relação entre o homem e a natureza. Aguardo vocês na próxima videoaula da EJA 1. Não deixem de assistir a nossa programação. Um grande beijo. Tchau, tchau.